cedo, hoje de manhã em Sihanouk View, fez o check-out no hotel. Gastamos $40 num visto, $15 numa passagem e a gente acabou de cruzar a fronteira para o Vietnã. A gente está em Ha Tien, que é a fronteira com o Camboja no sul. Assim que chegamos no Vietnã, confiamos a programação do nosso roteiro à companhia de serviços turísticos Ha Tien, que por apenas $15 por pessoa, programou todas as escalas do nosso caminho até Phu Co, no extremo sul do país. Essa noite a gente vai para Agia e a gente vai passar a noite lá. Amanhã a gente pega um barco para Phu Co. Uma viagem de 1h30 nos levou à cidade portuária de Ha Gia, onde por $5 nos hospedamos na pousada Ta Nhan, a 2 quadras do porto. Jantamos em um restaurante exótico onde comemos rolinho primavera com enguia elétrica frita e, em choque, recebemos a conta com o maior número de dígitos de toda a nossa vida. 260 mil dongs, que, na verdade, são menos de R$25. Na manhã seguinte, depois de outra refeição deliciosa e exótica, caminhamos as 2 quadras que nos separavam do porto, onde embarcamos o Super Dong para uma viagem de 4 horas até Phu Co. Desembarcamos no porto de Ham Ninh, onde o mercado de rua nos dava boas-vindas, com frutas exóticas, caranguejos, lagostins, moluscos e vários tipos de cavalo marinho. E se você está se perguntando o que é que eles fazem com os cavalos marinhos, surpresa, eles são considerados uma iguaria deliciosa por aqui. Ao chegar no porto em Phu Co, assustados com os preços das vans que levavam os turistas para a praia, aceitamos a oferta de 2 motoqueiros que cobrariam $5 cada um para nos levar para uma pousada qualquer, desde que fosse boa, barata e perto da praia. O motoqueiro da Simone ia na frente, liderando o caminho, enquanto seguíamos atentos atrás. No meio do caminho, no entanto, minha moto sofreu um acidente. Não se dando conta disso, Simone e seu motoqueiro seguiram rumo. Quando nos levantamos e sacudimos a poeira, a moto da Simone já havia sumido de nossas vistas. Perguntei para o meu motorista: "Você sabe onde é essa pousada, né?" Ao que ele respondeu: Pulamos na moto e aceleramos para tentarmos alcançá-los. Depois de algum tempo, porém, a única coisa que alcançamos foi uma encruzilhada. Perguntei novamente: "Você sabe o caminho, né? Sabe o telefone do seu amigo? Ou você pelo menos conhece o cara?" Sem responder, o motorista escolheu uma direção e seguiu. Depois de mais algum tempo, o meu motorista parou, numa indicação clara de que ele não fazia ideia de onde estava. Comecei a abordar as pessoas na rua na tentativa de achar alguém que falasse inglês. Um senhor se prontificou a me ajudar e eu, já em pânico, passei a descrever o acontecido. Conhece a ilha, eu preciso achar minha mulher, eu tenho que achar minha mulher. O senhor, então, explicou a situação para o motorista e, voltando-se para mim num tom de voz confortador, disse: "Não se preocupe, ele vai te levar para Miramuré." Do outro lado da ilha, já ciente da separação, a Simone pensava no pior e corria pela rua chorando e gritando meu nome. Muito tempo se passou, até que os motoristas tiveram o bom senso de voltar para o ponto de onde partimos. Si? Gui? Si. Oh, Gui! Esses estrangeiros é tudo maruco. A pousada recomendada pelos motoqueiros era a Ta Kin Nha, extremamente limpa e confortável, por $10 a diária. Cerca de 200 metros, em meio a várias ruínas de guerra, em um clima macabro, separavam a pousada de uma praia tropical paradisíaca, a Long Beach.
Caminhamos pela praia até alcançarmos o mercado noturno de Foucault, que apesar de vazio e desinteressante, oferecia bancas de alimentação extremamente frescas. Dia seguinte, embarcamos em uma excursão para todo dia, organizado pela Jones Tour, por $15 cada. Após uma breve passada em um sítio de cultivo de ostras, com o objetivo óbvio de nos fazer comprar pérolas, fomos para o porto, onde embarcamos e rumamos para o sul da ilha, só sendo interrompidos por uma batida policial. Com a barra limpa, pescamos e sentamos para saborear o fruto de nosso trabalho árduo. Depois do almoço, nos perdemos dentre uma miríade de barcos de pescadores para fazer o que mais nos interessava. Mais tarde, de volta à sede, jantamos e enchemos a cara de vinho de arroz com o pessoal da Jones Tours, em uma noite inesquecível. Alice left Wonderland just yesterday. Dia seguinte, de manhã bem cedo e com as passagens na mão, embarcamos novamente no Superdong, dessa vez de volta para o continente, deixando Foucault e nossos novos amigos para trás, iniciando uma viagem de muitos dias rumo ao paraíso, o sul da Tailândia. All around